Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @Sincero Santos. Lembrando que lá tem a parceria com a página Torcida Alvinegra e com a Bruna Novaes, @Sereia Pistola. Bom, gente, o tema de hoje é Mercadão da Bola e eu vou começar com a notícia do Luiz Felipe. Ontem à noite, a Gabriela Brino apurou que o Santos emprestou de novo o Luiz Felipe para o Atlético Goianiense. Bom, antes de começar a análise desse empréstimo, eu queria falar uma coisa, que isso pode significar que o Luiz Felipe não jogará mais pelo Santos. Digo isso porque o contrato dele se encerra em dezembro desse ano. Luiz Felipe, que chegou em 2016 e está no Santos até hoje. Então esse empréstimo, se não tiver nenhuma renovação maluca, é o último ano de contrato do Luiz Felipe com o Santos. Quando eu digo renovação maluca, você vê os clubes renovando o contrato de alguns jogadores que estão em término de contrato para depois emprestar o jogador. Então, se não acontecer nenhuma renovação maluca entre Santos e Luiz Felipe, tipo, o Luiz Felipe renovou mais 2 anos, mais um ano, para depois o Santos ter acertado esse empréstimo para o Atlético Goianiense. Então, esse é o último ano de contrato do jogador com o Santos. Bom, então eu posso analisar aqui a passagem dele por completo, se não aparecer nada de novo, e também avaliar esse empréstimo. Bom, a passagem do Luiz Felipe começa em 2016, o jogador vem do Paraná, na gestão Modesto Roma. Em 2016, ao lado do Gustavo Henrique, por um bom tempo foi a melhor dupla de zaga do Brasil, digo isso por números, era a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, até os dois se machucarem, que aí depois ficou David Braz e Yuri improvisado ou Nogueira. Aí você sabe o que aconteceu. Bom, enfim, em 2017 ele sofre com lesões, 2018 também, e com isso o Santos até tenta negociar ele, mas acaba não conseguindo. E depois em 2019 ele começa bem a temporada com o treinador Sampaoli, só que ele erra de uma forma tão grotesca na semifinal do Paulista que acaba jogando nunca mais com o Sampaoli. Ele volta a ter algumas atuações com o treinador Cuca, só que não era o zagueiro titular, e sim Veríssimo e Luan Pérez. Em 2021, o Luiz Felipe também não começa bem, só que quando chega o Carille, o Luiz Felipe consegue melhorar seu rendimento no esquema de 3 zagueiros e acaba sendo até crucial pela permanência do Santos naquele ano. 2022 do Luiz Felipe não é tão legal, tá? Ele acaba perdendo a vaga para o Bauerman e para o Maicon. E depois de 2023 ele é emprestado para o Atlético Goianiense. Então, no geral, o Luiz Felipe, para mim, era um bom zagueiro, só que sofreu com tantas lesões, que acabou ficando muito lento e ficando, como posso dizer, muito duro. Só que assim, a culpa não é só do jogador. A culpa é das lesões, cara, porque tem jogador que às vezes tem um potencial e acaba se lesionando muito e acaba acabando para o futebol. O cara que tinha um futuro promissor acaba virando um jogador razoável, um jogador mediano. Um exemplo disso é o Maicon Leite, que antes das lesões é uma baita promessa, aí teve 2 lesões graves no joelho e virou um jogador de mediano para baixo. Então, o Luiz Felipe eu vejo dessa forma. Inclusive, o Luiz Felipe, quando tinha uma certa sequência de titular, ele até conseguia fazer partidas razoáveis. Eu até já falei várias vezes do ciclo Luiz Felipe. O que seria o ciclo Luiz Felipe para você que está chegando agora no canal? É um zagueiro que está no banco de reservas, entra, joga mal uns 3, 4 jogos seguidos, aí depois de uma sequência, pegando o ritmo de jogo, começa a jogar bem, começa a fazer partidas razoáveis, aí quando a gente tá pegando confiança nele, segurança nele, ele se machuca. Aí depois dessa lesão, depois que ele se recupera dessa lesão, ele volta para o banco, e aí se inicia o ciclo Luiz Felipe, tudo de novo. Então eu acho que o Luiz Felipe tinha tudo para ser um bom zagueiro, crescer na carreira aqui no Santos, mas as lesões atrapalharam muito. E também, com essas lesões e ele se tornando cada vez mais lento, ele teve um desgaste com a torcida, né? Acabou cometendo erros cruciais em momentos cruciais e não dava para ficar mais aqui, né? É o famoso jogador que ninguém mais aguenta ver com a camisa do seu time, por mais que o Luiz Felipe um dia tenha tido muita qualidade técnica, como eu falei aqui, no momento que ele chegou no Santos.
E na questão do empréstimo dele para o Atlético Goianiense, eu acredito que é bom para todo mundo, que lá ele vai ser provavelmente titular, como foi na temporada passada com o Jair Ventura. Aqui ele seria uma opção de banco, então para ele foi muito bom, para o Atlético Goianiense também foi bom. E para o Santos também foi bom, porque deixar um jogador aqui encostado, ganhando salário, é muito ruim para o clube, sabe? O Santos tem 8 zagueiros no elenco contando com ele, tem 3 garotos, que é o Alex, o Zabala e o Jair, fazendo um processo de fortalecimento para voltar a atuar. Então esse número de 8 zagueiros já cai para 5. Só que assim, então a dupla titular é Gil e Joaquim, e os principais reservas que ficam no momento é João Basso e Messias. Então o Luiz Felipe não seria nem reserva, seria o reserva do reserva. Então eu acho que o empréstimo do Luiz Felipe também é muito bom para o Santos. Então, no geral, eu apoio esse empréstimo. Então, toda boa sorte do mundo para o Luiz Felipe no Atlético Goianiense, para o resto da sua carreira, que não sofra tanto com lesões como sofreu aqui no Santos, tá certo? O segundo tema desse vídeo aqui, gente, é para falar sobre a coletiva do Marcelo Teixeira. Eu queria comentar algumas coisas importantes que ele falou. Só uma que eu vou entrar de uma forma um pouquinho mais específica, que é uma novidade que todo mundo estava esperando. Beleza? Para começar, vamos pelo patrocinador. O Santos anunciou a GT Foods como seu novo patrocinador. Ficará aqui nessa região do ombro, ok, gente? E terá um contrato até 2026. Bom, o valor não foi revelado, tá? Então, assim, eu sei que muita gente vai falar, pô, Gabriel, ainda tem o patrocinador Master que pode aparecer, ainda tem a Blazer também. Provavelmente esse patrocinador Master que está sendo mantido em sigilo vai tomar o lugar da Blazer ou não, vai depender se a Blazer vai cobrir a proposta. Mas, gente, não é momento de pensar em beleza. Em 2007, quando o nosso rival caiu, em 2008 eles fizeram uma camisa que parecia um abadá. Mas eles tiveram que fazer isso para arrecadar dinheiro para não ter muitas despesas nos anos seguintes. Então eu acredito que o Santos precisa desses patrocinadores e precisa desse dinheiro, tá certo? Passando para o segundo tópico, eu já vou entrar no tópico da Arena. O acordo que foi assinado na antiga gestão, infelizmente, pelo que eu entendi, vai ser mantido com pequenas mudanças, mas essas pequenas mudanças ainda precisam do aval da prefeitura. E o mais importante, né? O Marcelo Teixeira tinha intenção no aniversário do clube já começar a venda das cadeiras dessa arena. Só que ele deu uma data limite, ele disse que até outubro pode começar essa venda de cadeira. Então, assim, a intenção é ser em abril, dia 14, que é o aniversário do clube. Mas o Marcelo Teixeira disse que se não der tudo certo, a data limite é outubro desse ano, beleza? Bom, a outra coisa que ele falou de importante é sobre a medida que ele tomou em relação ao sócio. Ele disse que quer atualizar o sócio, quer atualizar o sistema e que essa medida que ele tomou foi emergencial, que ele precisava tomar uma medida desse tamanho. Ele até citou um reconhecimento facial, uma coisa que, se eu não me engano, tem na Arena da Baixada. Mas enfim, eu acho que essa atualização é boa para o sócio. Eu entendi que essa atitude de tirar o convidado é emergencial e temporária, até aí tudo bem. Eu só acho que é engraçado, né, cara? Como tem sócio que leva família, sócio que leva amigo, leva irmão, tudo junto, na boa vontade, aproveitar do sócio que contratou, do sócio que ele assinou lá no contrato, e acaba perdendo esse benefício por causa de gente mau caráter que usa isso para vender ingressos de forma ilegal na porta do estádio, né? Infelizmente, por más pessoas, esse sócio rei vai precisar ser atualizado. Então eu entendi as medidas que ele tomou. Aprovo? Não 100%, mas eu entendo. Passando para a parte jurídica aqui, ele falou de 2 casos. Ele está muito seguro no caso Carille, porque o Varen Nagasaki soltou uma nota que foi a FIFA. Então, assim, ele está muito seguro e disse que o jurídico está acompanhando. Olha, nessa questão, eu acho que ele está muito tranquilo e com o jurídico acompanhando. Meu medo é dar transfer ban ou dar alguma punição grave para o Santos. Mas, querendo ou não, do jeito que ele respondeu, não dá para tirar muito da resposta dele. Só dá para ver que ele está bem seguro da situação. Então, tomara que o Santos não sofra punições. E a outra questão jurídica é que o STJD pode punir o Santos com jogos sem torcidas ou até jogos fora da Vila Belmiro por questão do que aconteceu no último jogo do ano passado, todo aquele tumulto do lado de fora. Ele disse que esse caso ele tem um pouco mais de receio, mas que o jurídico está acompanhando também. Agora passando por uma parte que eu queria entrar um pouco mais específica, primeiro o Lucas Lima,
que rejeitou 4 propostas. O Marcelo Teixeira até disse um direito do jogador. Só que assim, gente, a gente sabe como é o Lucas Lima, né? Sentou em cima do contrato, né? Foi bem na parte do contrato de produtividade, quando renovou, sentou em cima do contrato e parou de jogar. Não é à toa que ele não quer ir para o Sport, não é à toa que não quer ir para o Criciúma. Para ele ficar afastado é maravilhoso, porque não tem cobrança de rendimento no campo. Ele acaba treinando uma vez por mês e todo dia 5 cai o salário na conta. Então, assim, tem que achar uma solução para essa bomba chamada Lucas Lima, que infelizmente é uma herança de Andrés Rueda, né? E a última coisa que eu queria falar aqui é sobre o Morelos, que o Marcelo Teixeira falou que o Morelos continua, assinou o acordo de redução salarial, e eu vou entrar agora numa parte mais específica do jogador para finalizar o vídeo, beleza? Bom, isso para mim é importante de uma forma positiva. Muita gente vai falar que ele é pereba, que ele está acima do peso. Só que assim, ele não é pereba. Ele não é o terceiro maior artilheiro da UEFA Europa League à toa. É um cara que pegou um Rangers da Escócia, que comparado aos outros times da Europa é um time fraco, e conseguiu fazer grandes campanhas, tendo ele como um dos principais jogadores. O Morelos, infelizmente, quando ele veio para o Santos, veio acima do peso, veio sem ritmo de jogo e também teve uma grave lesão. Inclusive, ele fez 3 jogos apenas. O que estava pesando na questão do Morelos, e eu acho que vai ser a minha primeira crítica ao Galo em relação às contratações, recebia entre 800 a 900 mil por mês, e tinha a questão de uma cláusula de rescisão unilateral, que se caso o Santos fosse rebaixado, ele poderia acionar essa cláusula. O Santos não, mas ele poderia. Então, com isso, o Morelos acabou virando um Leandro Damião 2.0. O Santos esperava que o Morelos acionasse essa cláusula, mas foi pego de surpresa quando ele deu uma entrevista lá na Colômbia falando que queria ficar. Então, isso o Santos teve que correr para tentar essa redução. É importante pela qualidade técnica que o jogador tem. Só que, ao mesmo tempo, é um jogador que tem que ser um pouco mais disciplinado. Porque no futebol, se você não se cuida no extracampo, você não joga, você não tem ritmo, você não tem condição física. Hoje o futebol é muito físico, é muita intensidade. O Morelos, repito, é muito bom tecnicamente, mas tem um condicionamento físico bem duvidoso, tá acima do peso, é um cara que precisa se disciplinar fora do campo. E não digo em questão de festa, questão de baderna, eu quero dizer em questão de alimentação. Então, assim, gente, como eu estava falando aqui nessa questão do Morelos, é assim, é um jogador que se tiver disciplinado e focado, tem muito para ajudar o Santos. Agora, se tiver indisciplinado, mesmo com a redução salarial, é um Leandro Damião 2.0. E na questão da contratação dele, que eu falei que faria uma crítica ao Galo, é o seguinte, quem fez o contrato muito caro para um jogador que estava parado, e quem também colocou uma cláusula de rescisão apenas unilateral. Isso vai uma crítica ao Galo e à antiga gestão. Tem que ver se foi só o Galo, tem que ver se foi o Galo junto com a antiga gestão. Tem tudo isso para ver. Então fica aí essa crítica em relação ao contrato que era o do Morelos, mas agora que ele reduziu o salário e quis ficar, para mim, tomara que ele ajude o Santos, porque futebol ele tem, ok? Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.